Bom dia, meus irmãos. Graças a Deus por mais um dia que se inicia, por mais uma oportunidade de estarmos juntos para falar na Semana da Saúde Física e Espiritual. Hoje eu irei falar sobre a questão da alimentação, do sono e dos exercícios físicos. Lembrando que eu sou formado em Educação Física, meu nome é Matheus. E gostaria de agradecer pela oportunidade que a mim foi confiada pelo pastor Gideon Júnior e a pastora Luíde. Lembrando, como eu disse, eu sou formado em Educação Física e não posso passar dietas, mas posso dar algumas orientações com relação à alimentação. Então vamos lá. Nosso corpo foi feito para se movimentar. Se você for buscar a história do ser humano, ele no primeiro momento ele vivia como? Ele era nômade. Ele sempre estava em movimento em busca de alimento. Ele sempre estava correndo atrás dos alimentos. E com o passar do tempo, com o avanço da tecnologia, da ciência e tudo mais, estamos nesse momento que vivemos. Entramos dentro do carro, vamos ao supermercado, compramos o alimento, voltamos para casa e pronto. Então, o nosso corpo, como eu disse, ele foi feito para se movimentar. Só que o que tem acontecido nesses últimos anos por causa da pandemia? O sedentarismo, que já era um fator muito preocupante, aumentou muito mais. Agora, com a desculpa da pandemia, aí que tem pessoas que não fazem exercício mesmo. Ou seja, o sedentarismo se tornou uma doença de saúde pública. Então, a falta de atividade física e estresse nas condições de trabalho aumentam o risco de doenças, tanto vasculares, gástricas e também aumentam o risco de depressão. O benefício da atividade física que é associada ao aumento da massa muscular reduz o estresse, a depressão, aumenta a massa óssea, o metabolismo e auxilia na prevenção de doenças osteomusculares, como tendinites, inflamações no túnel do carpo e outras associadas a determinadas atividades profissionais. Os efeitos colaterais, eles agem no corpo todo. Então não tem efeito colateral. Só se for em excesso. Aí tem. Meu pai ele gosta de falar que todo excesso é sobra. Se comer muito faz mal, dormir muito faz mal, fazer exercício físico, muito exercício físico, faz mal. Então todo excesso é sobra. Então, o que ocorre no estado mental? Meus irmãos, uma simples caminhada reduz a ansiedade e diminui o risco de depressão. No cérebro, atividades moderadas diminuem em 73% o risco de demência senil vascular. Ocorre uma diminuição de medicamentos, o uso de diabéticos, anti-hipertensivos, de drogas para o controle do colesterol, cai pela metade, em que anda de 15 a 30 quilômetros por semana. Meus irmãos, a semana tem 7 dias. Divida isso de 15 a 30 quilômetros por 7 dias. Dá quanto, meus irmãos? 7 quilômetros, praticamente. Até menos. Então não é desculpa, é uma simples caminhada, meus irmãos. Nas mulheres, mulheres que caminham com frequência têm um risco 23% menor de desenvolver o câncer de mama. Ocorre uma maior sensibilidade no nosso organismo. Exercícios melhoram a sensibilidade à insulina, ou seja, o organismo consegue diminuir a taxa de glicose em circulação, o que ajuda a prevenir e controlar o diabetes. No coração, ele diminui os níveis de colesterol ruim, o LDL,
e aumenta os de HDL, o bom. Isso reduz o risco cardiovascular. Na vesícula, a atividade física reduz a chance de ter pedras na vesícula. Como os hormônios controlam as emoções? Como os hormônios trabalham no nosso organismo mediante a prática da atividade física? Existem os hábitos, existem os neurotransmissores e os efeitos emocionais. Ou seja, quando a gente faz alguma atividade física, meus irmãos, nós ativamos a dopamina, a serotonina, a melatonina, a noradrenalina, a ocitocina, o hormônio chamado GABA, a endorfina. Então, como é que eu ativo a dopamina? Comemorando, sendo grato, praticando exercício. Quais são os efeitos? Ela reduz a ansiedade, dá ânimo, energia e motivação. Dormindo de 7 a 9 horas, fazendo exercícios diariamente, comemorando, meus irmãos, as pequenas vitórias. A serotonina, como ela é ativada? Sempre vendo o lado bom das coisas, meus irmãos, cultivando o otimismo, sem reclamar. Sabemos que Deus abomina a murmuração. Dá mais e qual é o efeito emocional da serotonina? Dá mais confiança, melhora o poder de decisão. Seja grato, desfrute da natureza, recorde momentos especiais, momentos felizes. A melatonina, como ela é ativada? Tomando sol em horários adequados. Depois da implantação da pandemia, o que mais tem se falado é sobre a questão da vitamina D. E como a vitamina D ela é ativada no nosso organismo? Através da prática de atividades físicas ao ar livre. Porque daí, meus irmãos, nós iremos ativar através do sol essa vitamina D no nosso organismo. E com isso a melatonina ela é ativada. Efeito emocional favorece o relaxamento, dá a qualidade do sono. A noradrenalina ela reduz o estresse, ela aumenta o foco, o raciocínio. Como? Recebendo mensagens, praticando exercícios. A ocitocina estimula os bons sentimentos, fortalece os laços de afeto, orando, meditando na palavra do Senhor, um ato de generosidade. Abraçar, ficar com quem se ama, a ocitocina ela é ativada. GABA, ela reduz a ansiedade, favorece o relaxamento, respirando fundo, novamente lendo a palavra, meditando nela. A endorfina, meus irmãos, comendo chocolate com moderação, contato com a natureza, ela diminui a dor, reforça a sensação de felicidade, rir com pessoas especiais, cantar. Então, meus irmãos, isso tudo está dentro de nós e nós podemos ativar. Neurotransmissores são substâncias produzidas pelos neurônios que enviam informações para todo o corpo. E reforçando, mais 10 motivos para se fazer caminhada. Melhora a circulação sanguínea, diminui a ansiedade e o estresse, ajuda a tonificar e fortalecer os músculos, previne a osteoporose, melhora o condicionamento físico, diminui os riscos de problemas cardíacos, auxilia nas dietas de emagrecimento, reduz a pressão sanguínea e os níveis de colesterol, combate o diabetes, aumenta a imunidade. E como é que o nosso corpo reage? Reage da seguinte maneira: ele aumenta o consumo de gordura, a maior reserva de energia do nosso organismo no emagrecimento. Ou seja, se você está aí sentado, como a gordura é a maior fonte de energia, ela está sendo utilizada. Mas como quando nós saímos desse estado de estático,
e começamos a nos movimentar, o consumo de energia ele vai aumentar. O exercício acelera a frequência cardíaca para abastecer os músculos de sangue. Com o tempo, isso estimula e fortalece o coração. Caminhadas regulares fazem os vasos relaxarem e o sangue circula mais facilmente. Aí a pressão fica sob controle, ou seja, o músculo do coração, o músculo cardíaco ele fica mais forte e bombeia mais sangue nas veias. Uma maior quantidade de sangue enviada aos músculos, para as pernas, elas ficam bem nutridas e mais torneadas e ajudam o sistema circulatório. Os irmãos sabiam que as nossas panturrilhas são nosso segundo coração? Então, meus irmãos, fortaleça suas panturrilhas, viu? E você sabia que o estresse tem algo muito relativo com relação à estética? As irmãs, você sabia que a celulite, a gordura localizada, pode ser causada pelo estresse? Vou falar para os irmãos agora em específico como é que isso acontece. Você está estressada, ocorre um aumento da pressão, isso gera ansiedade. Ansiedade ocorre um aumento do cortisol, hormônio do estresse. Esse estresse ocorre um edema. Esse edema provoca fome compulsiva, ou seja, você dispara a comer. Aí gera o quê? Celulite. E aí, gordura localizada. O que isso causa na mulher? Baixa estima. O que a baixa estima ocasiona? Tristeza. Tristeza durante muito tempo, depressão. E assim começa tudo novamente. Então, meus irmãos, como eu falei no outro áudio, cuidado com o estresse, tire um tempo para descansar. Agora, mudando um pouco de assunto, vamos falar sobre o sono. Oh, meus irmãos, como é bom dormir, descansar, né? Dormir a quantidade certa evita o cansaço, falta de concentração, a depressão, a ansiedade e outros problemas. Segundo algumas pesquisas, uma noite mal dormida também pode ser prejudicial mesmo para a pessoa que pratica atividade física regular. O sono é composto de 5 fases. 5%, a fase 1, é a transição da vigília para o sono. Fase 2, 45 a 55%, o início do sono não REM, aquele mais pesado. A fase 3, de 3 a 5%, é o início do sono profundo, é um processo de recuperação fisiológica. Fase 4, 20%, estágio do sono profundo com diminuição da frequência cardíaca e pressão arterial. A fase 5 é o sono REM, é a fase do sono restaurador, marcado pelo movimento rápido dos olhos, pelos sonhos e por intensa atividade cerebral. Quantos dos irmãos não têm todas essas fases completas do sono? E acordam cansado, passam a noite toda se mexendo. E agora, meus irmãos, o efeito colateral da falta do sono. Junto com isso também, os irmãos ouviram os efeitos colaterais da falta de exercício físico. Falta de sono, aspecto psicológico, baixo raciocínio, reação lenta, depressão, desordens mentais, problemas de memória. Meus irmãos, a falta do sono é uma coisa tão forte que você começa a ter alucinações. Seus irmãos já passaram por isso, isso é terrível. Mau funcionamento do sistema imunológico, aumento da obesidade, hipertensão arterial, risco de doenças do coração, risco de diabetes. Levando agora para os idosos, na parte comportamental, o que interfere no sono dos idosos? Hábitos alimentares, a medicação, mudanças ambientais, excesso de peso, o sedentarismo também, uma higiene de sono deficitária, má postura para dormir,
Quarto mal adequado, ou seja, com luz demais, com barulho demais, com colchão muito antigo. Na parte emocional e psicológica, muitos dos idosos têm a síndrome de abandono, ansiedade, depressão. Na parte física, doenças respiratórias, doenças crônicas, refluxo gástrico, sintomas das pernas inquietas, a menopausa, aumento da próstata. Então, meus irmãos, isso tudo atinge os idosos. Vou deixar algumas dicas, meus irmãos, aqui para a questão de melhorar um pouco a sua noite de sono. Faça isso. Rotina. Tenha um horário regular para dormir e acordar. Reflexões leves. Fazer refeições leves antes de dormir. Tomar um banho morno, porque daí você relaxa a sua musculatura. Meus irmãos, evitem assistir TV na cama. Deite-se em uma cama confortável, utilize cobertas adequadas ao clima. Evitem a todo custo, meus irmãos, cafeína. Evite o consumo de bebidas estimulantes após 16. Se os irmãos já têm um problema para dormir, nem cheire o café. Passe longe. O quarto de dormir não deve ser utilizado para trabalhar, estudar ou comer. O nosso cérebro ele faz associações com algum cômodo na nossa casa. Evite o uso do celular e o computador. A luz artificial aumenta o estado de vigilância do organismo. Se mesmo com a adoção de bons hábitos a insônia persistir, aí, meus irmãos, procure uma ajuda médica. E para finalizar, vamos falar um pouco sobre a questão da alimentação. Escolhemos alimentos, meus irmãos, para nutrir o nosso organismo e termos energia necessária para viver. Essa escolha envolve fatores econômicos, a cultura do local onde nós vivemos, o ambiente e também emocionais. Hábitos alimentares são resultado de forças orgânicas, psíquicas e ambientais. Escolhas. Né? Para escolher os alimentos de forma consciente, precisamos saber o que acontece conosco e como os nutrientes atuam no nosso organismo. De vez em quando, vá numa nutricionista, converse com ela, tire as suas dúvidas com ela sobre a questão dos alimentos. Não adote, meus irmãos, a dieta de alguém para você. A pessoa é muito parecida comigo. Não é. Cada um tem um organismo, cada um tem um peso, cada um tem um horário de sono, cada um tem uma composição muscular diferente. Procure uma nutricionista e converse com ela sobre as suas necessidades. Agora eu vou falar algo referente à Bíblia com relação ao exercício, ao sono e à alimentação. Quando Deus criou o mundo, Deus deu ao homem todos os vegetais, cereais e frutos como alimento. Depois do dilúvio, Deus também deu os animais como alimento em Gênesis 1, 29 e Gênesis 9, de 1 ao 3. Uma alimentação equilibrada consiste de uma variedade de produtos vegetais e animais. Sem extremismo, meus irmãos. Sem extremismo. Jesus era judeu e obedeceu às leis judaicas durante a sua vida, mas ele ensinou que não são os alimentos que nos tornam impuros diante de Deus. O sistema digestivo elimina a maioria das impurezas das coisas que comemos. O que é realmente importante é o que está dentro do coração. Com isso, Jesus declarou que todos os alimentos são puros. Marcos 7, 18 ao 20. O crente tem liberdade para escolher o que comer. O corpo do crente é o templo do Espírito Santo, por isso deve cuidar dele. 1 Coríntios 6, 19 e 20. O crente deve tentar ter uma alimentação equilibrada, comendo, mas sem comer demasiadamente produtos industrializados. É importante evitar extremos, como a anorexia ou a gula. Todo excesso é sobra. E aí, meus irmãos, uma alimentação saudável, ela diminui os riscos de contrair várias doenças. O crente deve ter uma alimentação adequada ao seu estado de saúde. 1 Timóteo 5, 23. Há um tempo para tudo, para comer uma refeição grande e para jejuar.
Em sua alimentação, assim como em tudo na sua vida, o crente deve agradecer e dar glória a Deus. Como sabemos que Deus sempre está nos vigiando, podemos ter paz e descanso mesmo durante as crises. O salmista escreveu: Eu me deito e durmo, acordo, pois o Senhor me sustenta. Quando não conseguimos adormecer, devemos meditar sobre o quanto Deus cuida de nós. Quando me lembro de Ti no meu leito e medito em Ti nas vigílias da noite. Salmo 63:6. Podemos nos sentir seguros ao saber que Deus nunca dorme e está sempre a nos vigiar. Em Salmo 121, 2, 4, a Bíblia diz: O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não dormitará. Eis que não dormitará e nem dormirá aquele que guarda a Israel. Então, claramente, não há nada de errado no fato, agora falando, meus irmãos, da atividade física, do cristão se exercitar. Na verdade, a Bíblia é clara ao dizer que nós devemos cuidar bem dos nossos corpos. 1 Coríntios 6, 19 e 20, Efésios 5, 20 nos diz: Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida. A Bíblia também nos adverte contra a gula, Deuteronômio 21, 20, Provérbios 23, 2, 2 Pedro 1 ao 5, 2 Timóteo 3, de 1 ao 9, 2 Coríntios 10, 5. Ao mesmo tempo, a Bíblia nos adverte contra a vaidade, 1 Samuel 16, 7, Provérbios 31, 30 e 1 Pedro 3, do versículo 3 ao 4. O que a Bíblia diz sobre a saúde? Seja saudável, cuide do seu corpo, cuide do templo do Espírito Santo. E como alcançamos esse objetivo? Ao fazer exercício, sem exageros, comermos moderadamente, sem exageros. Este é o padrão bíblico para a saúde e para o exercício físico. Agradeço a oportunidade. Até o próximo áudio. Deus vos abençoe.